No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você de maneira rica e abundante nesta quinta-feira, 15 de maio de 2025. Aqui estamos mais uma vez para falarmos da unicidade de Deus. É muito bom ter você por aqui. Antes de eu começar o estudo de hoje, eu queria só falar que fazer uma divulgação para um amigo aqui que criou um canal no YouTube, pastor Jair dos Santos, lá de Mato Grosso do Sul, pastor amigo que nos acompanha também, Mato Grosso do Sul, né? Você vê a nossa audiência em várias partes do Brasil, né? E lá está no Mato Grosso do Sul, cidade de Três Lagoas. Ele criou o canal JS Web TV no YouTube. Então você se inscreva lá, deixe o seu like, se inscreva, comente, ajude. É um varão guerreiro também que está aí na luta, divulgando o nome do Senhor Jesus, pregando também essa verdade nas redes sociais. Ele tem um programa Conexão com a Verdade, já participei algumas vezes. O programa dele sempre foi pelo Facebook, agora ele chega no YouTube, chega ao YouTube com o canal JS Web TV. Se inscreva lá, dá essa força aí, vamos nos ajudando mutuamente para que Deus, para que aumentemos o número de veículos, de canais, de varões dedicados a anunciar essa verdade. Quando a gente participa dos debates, é comum os nossos oponentes esgrimirem, eles esgrimem o texto de Gênesis 1:26, quando Deus diz: façamos o homem à sua imagem e semelhança. Esse texto é muito utilizado. E por quê? Porque está falando no plural. Está falando no plural. Façamos. Então isso é muito importante. Eu fiz uma live no canal Tony de Souza Unicidade. Vai lá, procura o canal Tony de Souza Unicidade. Tony com Y, Souza com Z. E você vai ver uma live com o pastor Fábio Baruch dos Nazarenos. Você vai lá ver. Ele fala muito sobre essa questão do façamos. Mas estava aqui refletindo um pouco mais sobre essa questão. Nos originais está realmente no plural. Não há como negar isso. Negar que ali aquele texto, que o texto mesmo, a etimologia da palavra está façamos, isso é indiscutível, tá bom? Porém, façamos está no plural, e aí plural é mais de um. É do 2 ao infinito. Então, quando você fala façamos, sem dizer quantos estavam ali, essas questões, se é que está falando de quantidade, eu não vejo quantidade, se esse plural está se referindo à quantidade de pessoas, vamos dizer assim, de seres. Não está falando propriamente dito para essa finalidade. Mas quando eles puxam esse texto, é para justamente dizer que tem 3. Os unitaristas, dizem que tem 2, e aí? E é mais fácil para o unitarista mostrar que tem 2 do que para o trinitariano falar que tem 3. Mas quando você vai para o contexto da criação, isso é muito importante, tá? O contexto, vamos lá pegar os textos que a Bíblia fala da criação. Então esse texto de Gênesis 1:26, a gente faz ali, eu costumo dizer sempre, aprendi com o meu pastor assim, e é verdade. Algumas perguntas, a própria hermenêutica, ou exegese, nos ensina a fazer perguntas sobre o texto. Um texto desse, e você não debruça sobre ele, não faz perguntas sobre ele, por exemplo, quantos, já que está falando no plural, e você acha que é plural de pessoas, quantos? Tem que saber, temos que ir para o contexto das escrituras no momento da criação para saber quantos, quantidade. Outra pergunta, ele está falando com quem? A Bíblia tem que dizer com quem ele está falando. Ele está se dirigindo a palavra a alguém. Então, quantos criaram? Para quem? E essa imagem seria física, espiritual,
Como que é essa imagem? A imagem de quem foi feito o homem, se Deus é espírito? Está falando de uma imagem física, porque também fala da imagem física, da imagem espiritual, da essência do ser humano. Então o texto ele é muito amplo. Não basta simplesmente você num debate, e aí esse é que é onde eu fico às vezes pensativo, né? Você vê, a gente pega um tema aqui, conversa devagar, vai falando o tempo que for necessário e, né, imagina num debate, que tem que ser coisas, né? O cara às vezes manda essa pergunta, manda 3, 4 numa pergunta só. Se você precisa ter mais tempo para dar uma resposta, pelo menos que tenha fundamento, tenha conexão, principalmente com a verdade. Bom, dito isto, quando você vai contextualizar a criação, você vai ver que Deus criou tudo sozinho. Ele mesmo fala isso. Isaías 44, 24, ele fala: o Deus que te criou, te formou, com as minhas mãos eu te criei, te formei, fiz você sozinho, quem estava comigo? Quer dizer, está falando da criação ali, do homem. Então, e aí? Por que ele fala no plural? E a gente vai seguindo nessa reflexão importante, e é importante. Não dá para resolver aqui em 10, 15 minutos, 20 minutos, não é assim que vai resolver. Mas há quem diga, né, já me falaram no debate uma vez, que ali Deus estava reunido, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então houve uma consulta da Trindade se consultando entre si para fazer o homem. Também reflexão que é totalmente refutada pelas Escrituras. Porque olha o que diz aqui, lembrando que lá em Gênesis começa, né? No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, né, pairava sobre a face das águas. E a Bíblia pergunta: quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno? Instruiu-lhe com seus conselhos. Quem teve a capacidade de dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento? Ele indicou o caminho da sabedoria. São perguntas de retórica. No português, né, uma pergunta de retórica, ela está presente na literatura portuguesa. Não somente portuguesa, né? É uma pergunta... A retórica, ela existe, né, em quase todos os idiomas, mas para a gente entender do nosso português de escola, pergunta de retórica é uma pergunta que dispensa uma resposta. Uma pergunta não é uma pergunta para você respondê-la, é uma pergunta para você refletir, é uma pergunta que não precisa de resposta. Ela própria é a resposta da pergunta, ela própria tem no seu enunciado a resposta. Então o texto que eu li, né, antes que eu me esqueça, Isaías 40, versos 13 e 14. Vou ler nas traduções originais aqui. Quem guiou o espírito de Yahvé, de Jeová, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem ele tomou conselho, que lhe desse entendimento, ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse conhecimento, ele mostrasse o caminho do entendimento. Quem guiou Jeová? Quem ensinou ele? Com quem ele tomou conselho? Quando ele fala façamos, se ele está consultando outras pessoas, já temos um problema. Mas as três são três divindades iguais, os três têm os mesmos atributos. Se os três têm os mesmos atributos, se os três são divinos, se os três... Para que um precisa perguntar o outro para fazer alguma coisa? Se estão iguais em todos os atributos, por que consultar um? Eu vou fazer um negócio aqui. Imagina 3 seres, cada um, né, todos com os mesmos atributos, não ia ter um conflito? Não ia ter Você imagina 3 pessoas distintas com plenos poderes. Imagina você, a loucura que é você imaginar isso. Você colocar mais 2 no mesmo nível do Eterno. Colocar mais 2 iguais a Ele, com os mesmos atributos, com os mesmos... Já parou para pensar em algum momento da história, em algum momento da eternidade, os 3 reinando sozinhos? Para quê? Eu te pergunto, para que isso? Me perdoe aqui a franqueza, mas é um pensamento como se fosse as culturas aí de fora, que precisa de uma divindade. Até nas culturas, vamos dizer assim, há mais coerência no hinduísmo, há mais coerência na doutrina dos sumérios, dos babilônicos, que tinha 3 deuses importantes, extremamente poderosos.
porém cada um tinha uma responsabilidade no universo para fazer uma determinada coisa. E quando nós olhamos para a doutrina trinitária, nós acabamos encontrando também isso. O Pai cria, pega aí os contextos, vê se não é isso. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo consola. Essa é a definição dos papéis. Quer dizer, o Pai cria, e aí já é um problema, porque aí entra a grande contradição. Você que está me ouvindo aqui pela Rádio Betel, pensa comigo, o Pai cria, o Filho redime. Nós vamos ver na própria... Aí entra a grande contradição trinitária, porque o Filho também está junto, os três estão criando também. Se a doutrina trinitária diz que o Pai cria, que quem cria é o Pai, mas por que ele toma conselho com os outros dois lá? E aí os dois passam fora, porque façamos, então está fazendo junto. Então os três criaram, não é só o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram. Rasga essa parte da teologia que diz que dá uma função, que aí entra o que está fazendo as outras culturas, um Deus para cada situação. O Pai criou, o Filho vem aqui salvar e o Espírito Santo agora vem consolar. Então, assim como tem as tríades das nações pagãs, também a tríade cristã, ela também tem as suas funções, os seus membros funcionando em harmonia, vamos dizer assim como as divindades pagãs. Um faz uma coisa, outro faz outra, né? Assim como Deus condenou o Israel, que quando chega lá em Canaã, Baal era o deus da fertilidade, havia uma deusa também responsável por isso, um deus responsável por aquilo. Estamos fazendo a mesma coisa, fizeram a mesma coisa ao longo desses 1000 anos com a doutrina trinitária, 1700 anos, né? Que a Trindade, ela faz parte do cristianismo de forma oficial, 1700 anos a ver o Concílio de Nicéia, um pouquinho antes ali com Tertuliano. A doutrina da Trindade, na verdade, ela se entrelaça praticamente com a história da igreja. E é por isso que Paulo diz lá no livro de Atos, capítulo 20, Paulo fala: depois da minha partida, verso 28, 29 ali, verso 29, né? Depois da minha partida se introduzirão no meio de vós lobos que não pouparão um rebanho, vindo com falsos ensinamentos, falsas doutrinas, já depois da partida de Paulo. Então Paulo morre no 1º século praticamente ali, né? No início. Então logo depois da partida dele começa a vir, aí vem Tertuliano, aí vem a doutrina trinitária. Isso é muito importante estudar sobre isso. Então fica aqui a pergunta de Isaías. Isaías faz uma pergunta de retórica que precisa de uma reflexão. Para você que crê que o façamos, tinha 3 pessoas ali. Quem guiou, quem orientou, com quem ele tomou conselho, quem deu o caminho do conhecimento para ele? E Paulo diz a mesma coisa. E aí eu vou terminar com um texto de Paulo muito importante. Paulo fala sobre isso lá na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, lá no finalzinho diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Lá no final, ele termina o capítulo 2 com essa palavra, verso 16. 1 Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele está recitando aqui, ele está citando Isaías 40, versos 13 e 14. Ele está só recitando. Nós temos a mente de Cristo. E Paulo fala, aí nesse mesmo texto, um pouco mais à frente, ele fala que crucificaram o Senhor da glória. Falando da sabedoria a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse, não crucificariam o Senhor da glória. E aí eu termino com esse texto que ele diz, né? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu nem ouvido, esse texto aí mesmo, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para o que o ama. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas ainda mais das profundezas de Deus. Aí ele diz no verso 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Verso 13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. O homem natural, diz ele, verso 14, não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aí você imagina o Concílio de Nicéia, homens envolvidos com política, falava com o irmão ontem, né? Pastor Neri Santos, homens envolvidos com o Estado,
né, Constantino, imperador de Roma, quer fazer um concílio para falar da divindade de Cristo. Faça-me o favor, né? Aí reúne uns bispos todos corruptos, uns caras com interesses, né? Só Deus sabe o quê, alguns ali com boa vontade. Eram 514 homens, 514 bispos, né? Será que os 514 eram santos? Bispos católicos altamente envolvidos com o Estado, com questões políticas, para resolver as coisas espirituais. Aí fizeram vários concílios com entendimento, com raciocínio, com lógica humana, para entender coisas do espírito. Nunca vão entender, nunca entenderão. Por isso, toma-lhe concílio, falava com o irmão ontem, foi até Agostinho de Hipona, o famoso filósofo Santo Agostinho, lá pelos meados de 1000 e alguma coisa, 1300, 1500, lá em 1500 já tinha debate ainda sobre a questão, com Lutero, Calvino, né? Miguel de Servet, já tinha, o debate continua, e continua até hoje, porque homens carnais, homens mundanos envolvidos com política, com interesses, por causa de dinheiro, aí mas tem que dar uma resposta para o povo que começa a fazer perguntas. Aí é aquele ciclo, né? Aquele ciclo que se repete, que vai se repetindo, mas aqui estamos nós, todos os dias falando. Então esse façamos aí é um plural? É, mas não um plural de quantidade, e sim um plural de majestade, um plural de qualidade, qualitativo, para a gente terminar o Minuto da Unicidade de hoje. E até amanhã, nós estamos com o nosso seminário, o livro, o Seminário do Batismo, o livro Jesus, o Único Deus Verdadeiro, o curso de capacitação de obreiros e ainda mais uma apostila sobre as 7 expressões de Jesus na cruz. Todo esse pacote para você nos ajudar a permanecer no ar, né? Com o programa Minuto da Unicidade, com o programa Nossa Voz, aí ativos na obra. R$ 49,90. Você envia essa colaboração para a gente, eu envio os links das aulas para você, envio as apostilas todas em PDF, o livro também, e esse conteúdo você pode indicar para alguém, né? Abençoar uma pessoa e também abençoar o nosso trabalho, investir no seu conhecimento, investir nesse ministério que tem o desejo único e tão somente de anunciar a verdade. Um abraço para você, amanhã a gente volta. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.